Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria, né? Podermos estar juntos, com responsabilidade, comprometidos com o Espiritismo, que nos traz Jesus mais próximo de nós, não que ele tenha se afastado. Nós é que, por invigilância, assim como foi lido na página, nós nos afastamos de Jesus ao longo dos milênios. Porém, a doutrina chegou em 1857, fazendo com que nós, através de uma fé baseada na razão, não a fé cega, pudéssemos perceber a mensagem excelsa do nosso Senhor e Guia de toda a humanidade, que é Jesus. E com isso, tocando na condição de razão, de raciocínio, mexendo com os nossos sentimentos, nós começamos a ampliar o nosso entendimento e com isso sentir a vida de outra maneira. Quando nós ouvimos a fala que o nosso irmão acabou de projetar, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós percebemos que essa fala, só isso, cai como um bálsamo sobre nós. Então, nós percebemos que a brandura de Jesus pacifica a nossa alma. Suas palavras, elas são tão sutis, porém verdadeiras, leves, porém comprometidas com Deus, que é o soberano Senhor da vida, que quando lemos, quando ouvimos, quando repetimos, essas palavras, elas são como um bálsamo que nos acalma nesse mesmo instante. O Divaldo Franco tem uma orientação que é bom a gente saber, né? Porque o Divaldo tem muita experiência, um espírito já experienciado, temperado, né? Pratica o bem, muito antigo aqui na Terra, já teve muitas experiências, que eu quero dizer, reencarnações. Então ele já traz, baseado na sua experiência, ele traz algumas falas que eu considero, certamente nós, não é? Considero assim uma joia que nós podemos utilizar para nossas vidas. Ele diz que é muito bom que nós, que ainda estamos no processo, ele também se coloca nessa posição, claro. Nós todos que estamos no processo de autoeducação, que não é fácil esse processo, porque nós viemos viajando ao longo dos milênios e, quiçá, até de outros órbitos planetários, quem sabe, se nós já não viemos por aí nesse universo, e aqui estamos já há muito e muito tempo, e ainda com tantas dificuldades no campo comportamental. E para nós aproveitarmos melhor aquilo que a doutrina espírita nos traz, que é Jesus de volta aos nossos corações, ele falou que é muito bom que todos os dias nós tenhamos uma disciplina. Essa disciplina é no campo mental. Que nós peguemos uma fala, uma frase, um raciocínio, um pensamento e começamos a fazer disso, desse trecho, uma experiência ao longo do dia. Estamos no trânsito, acontece alguma coisa, porque estamos sempre sendo testados, porque assim nós somos. Precisamos ser testados porque somos educandos no grande educandário da Terra. Então, ele fala, quando nós pegamos algo, pegamos no sentido de assimilar algo que está no Evangelho,
num livro espírita, um livro bom de mensagens, nós devemos trazer aquilo para nós e lembrarmos isso ao longo do dia, para nós fazermos uma determinada reflexão. Ninguém vê isso, só Deus e você, e os bons espíritos que nos acompanham. E talvez, quem sabe, dando até bom exemplo para alguém que ainda nos persegue, que é muito comum na nossa faixa evolutiva. Cometemos vários atos equivocados, temos aqueles que nos perseguem, natural. Temos que compreendê-los e pedir perdão a esses irmãos. Então, ele fala, fixe o seu olhar mental sobre aquela frase. E aquilo começa a gerar em nós um banho luminoso para que nós venhamos a ter maiores chances de nos reequilibrar diante de qualquer desafio que a vida venha nos proporcionar. Quando eu li essa frase, eu estava em busca de um título, eu falei, nossa, é isso, bem-aventurados, quer dizer, sejam felizes, serão felizes os que são brandos e pacíficos. Que frase, que trecho que deve ser frisado em luz em nossos corações. Porque o símbolo, e é onde nós temos o chácara cardíaco, o centro de força, como André Luiz fala, o centro de força dos sentimentos. Aqui, no chakra coronário, é onde nós recebemos as inspirações que vêm do alto. Então, cai sobre nós quando nós nos determinamos a assimilar. Sempre está sendo orvalhado ideias, sentimentos bons pensamentos. Muitas das vezes nós não queremos por falta mesmo de bons hábitos, mas chegam, porque Jesus jamais para de trabalhar. E Ele, o tempo todo, Ele está derramando vibrações sobre toda a humanidade do nosso planeta. Não só sobre a humanidade, sobre a natureza que busca entrar em equilíbrio com as agressões naturais que fizemos pela nossa falta de condição de entendimento, começamos já a despertar, graças a Deus, e sobre tudo e todos que está nesse planeta. Então, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse bálsamo, ele cai sobre nós, abrandando as nossas dores, ou pelo menos nos trazendo uma proposta de pacificar os nossos corações. Estamos numa condição de necessidade de lembrarmos disso, de adotarmos essa conduta. Somos testados no nosso campo profissional. Lidamos com irmãos que, como nós, em outro momento, muito mais invigilantes do que nós somos hoje. Então, estamos o tempo todo recebendo impactos, vibrações que nos trazem desconforto. E muitas das vezes, quando nós não estamos vigilantes, nós nos deixamos sentir essas vibrações e pior, sentir normal, porque nós somos espíritos, vamos sentir, mas começamos a nos comprazer naquilo, porque ainda temos uma certa ligação com aquele raciocínio um tanto agressivo, um tanto doloroso no campo evolutivo. Por isso, é muito importante que nós possamos dar ouvidos a quem é mais experiente, a quem tem mais temperança na vida. Adotemos isso. Seria uma proposta, ou é uma proposta bem interessante para nós. Bem-aventurados os brandos e pacíficos.
Eu estava ouvindo uma psiquiatra, ela tem assim uma fala médica, porém ela tem um sentimento espírita. Se ela não é espírita porque ainda não percebeu o espiritismo, ela com certeza ela será, porque ela tem a fala dela bem evangelizada dentro do raciocínio espírita. E ela fala certas coisas que eu gosto muito, né? Até comentamos isso ontem na reunião de estudos mediúnicos, que ela fala o seguinte, que Jesus, ela é assim, ela fala naturalmente, sem nenhum preconceito, ela se dá a liberdade de falar. Eu aprecio muito pessoas assim. Eu acho que pessoas assim fazem a diferença e somam na vida, né? Ela falou assim, Jesus não é teoria, Jesus é prática, Jesus é comportamento. Eu achei aquilo fabuloso, fiquei pensando que interessante. Em outro momento ela falou que você ser bom, que você está atento, é uma questão de decisão. Quando você se decide, decido hoje ser melhor do que eu fui ontem. Isso é uma decisão pessoal, desafiadora. Lógico que é. Se não fosse, não teria graça, não é? Você vê os grandes atletas, quando eles são desafiados por outros atletas tão bom ou melhor que ele, o que ele faz? Ele treina, ele busca reeducar sua musculatura, a sua mente, para que ele possa fazer o melhor de si naquela competição. E assim nós devemos ser em relação ao nosso comportamento espiritual. E vamos então adentrando num hábito que é muito importante que nós também comecemos a pensar, que é o hábito de falar. A fala, ela tem um poder, segundo André Luiz e Emmanuel e tantos outros que Francisco Cândido Xavier nos trouxe, que a fala ela tem um poder muito sério. Ele fala que o nosso mestre amado, que traz o seu pensamento fundamentado, interligado, conectado, comungado com Deus, o seu pensamento ele banha a todos nós. E com isso nós temos aí um luminoso material. Um material muito sutil, é bem verdade, mas ele fica como uma luz que nos banha. E esses pensamentos que Jesus, o Mestre amado, nos trouxe, ele vai penetrando em nós quando nós nos decidimos a aceitá-lo. É uma questão de decisão, porque ainda somos bastante difíceis, isso nós já sabemos, ainda trazemos muitas viciações em várias áreas, isso também já sabemos. Mas como que eu faço para me educar? Decidamos nos reeducar. É uma questão de decisão. Então, esse banho luminoso que Jesus derrama sobre nós, ele penetra em nós, causando uma onda vibratória, porque nós somos energia. Então, causa uma onda vibratória que vai entrando em todos os corpos sutis do espírito imortal, perispírito, trazendo repercussão no corpo físico. É como que um som, vibração sonora, quando nós ouvimos uma boa música, exemplo, isso é uma vibração sonora. Ela tem um movimento. Essa vibração, quando nos agrada, ela é de alta vibração, de vibração positiva, boa, ela nos acalma. Muitos adotam, lançam mão dessa técnica, desse método, melhor dizendo, para manter uma certa harmonia dentro do lar. Deixa aquele som ambiente
com boas músicas, que faz com que nós elevemos os nossos pensamentos a ambientes espirituais que nem sequer conseguimos já compreender, mas o espírito sente a leveza desses ambientes com os quais conseguimos manter contato. Então, essa onda vibratória que vai penetrando em nós, ela nos traz melhores chances, colocamos assim, de nós edificar, construir em nós mesmos bons pensamentos, boas falas. O que é a fala? O que é a palavra? Me veio à mente que é como se fosse um fio. Como é que veio à mente? Um fio que está composto de sentimentos, de emoções que são expostas aos ouvidos do outro, e quem primeiro ouve é a gente. Então a palavra é algo que precisa ser brando, que precisa ser pacífico. Pacífico não é passivo. Passivo é quando a gente cruza o braço para tudo que acontece de bom e de ruim e a gente fica indiferente àquilo. Então você está passivo, você se entrega às circunstâncias, aquilo que te circunda, e você se entrega. O pacífico não. O pacífico, ele está atento, ele consegue se pacificar quando assim ele se coloca nessa condição de reeducar-se. Ele consegue se pacificar muitas das vezes diante de uma situação que mexe com as suas mais íntimas fibras do espírito. Porque ele compreende que ele não é daqui, ele está aqui. Espírito imortal, nós devemos nos sentir espíritos imortais. Desafio também, porque como nós estamos no corpo, a gente sente o braço, a mão, todo o tronco, todos os membros que compõem o nosso corpo, e a gente fica muito tempo achando que nós somos isso. Mas, em determinado momento de contato com as leituras edificantes, estou falando aqui da leitura espírita, mas pode ser outras leituras que também são edificantes. Tem leituras belíssimas que estão, inclusive, de acordo com aquilo que a gente estuda no Espiritismo. Quando nós começamos a entrar em contato, nós começamos a entender mesmo que nós somos espíritos imortais habitando uma casa, um corpo mais denso, que é esse aqui. Eu habito, você habita, ela habita, cada um está habitando o seu corpo, o seu envoltório, a sua vestimenta. Em dado momento, nós vamos deixar a vestimenta com seus elementos que fazem parte da composição do nosso planeta Terra, e vamos voltar para a pátria espiritual, que é da onde nós viemos. Esperamos que voltemos melhor do que chegamos aqui. Então, essas ondas vibratórias, elas começam a despertar em nós essas melhores condições de edificar, de construir, de sintonizar com o belo, com o que é real, com o que é útil, com aquilo que é verdade e que é belíssimo. E aí nós conseguimos aí a nos sentir mais próximos de ser espírito imortal. Começamos a sair da ilusão, da fantasia de que somos o corpo. O corpo é que deve ser respeitado, amado, e devemos ter gratidão,
porque é o veículo que nos conduz à evolução nesta reencarnação. Em outra, será outro corpo feito para nós. Fantástico. Isso tudo nós aprendemos. Essas ideias não são particulares. São ideias espíritas. E nós, então, começamos a nos conectar com o que há de melhor, com aquilo que vem do alto. É um processo, não é rápido. É um processo. Assim como nós estávamos aqui falando do atleta. Muitas das vezes o rapaz, a moça, a criança, começa naquele processo de educar as suas articulações, a sua musculatura, e aquilo leva um tempo, muitas das vezes anos, para poder conquistar uma condição física que responda ao comando daquele que quer ser um bom atleta. É um processo. Também é um processo no campo evolutivo espiritual, moral espiritual. Então nós aí vamos entendendo que nós estamos mergulhados num mar de fluidos que Deus criou para tudo e todos. Esse mar de fluidos que nos penetra, que nos cerca, que está em tudo e em todos, ele pode ser modificado para melhor, porque ele é neutro, ele é matéria-prima. O que dá qualidade a esse fluido são os nossos pensamentos, materializado em nossas palavras ou não. O próprio pensamento, já impulsionado pela vontade, vai dando qualidade ao fluido que nos cerca. É como se nós tivéssemos uma atmosfera. Nós somos planetas. Eu sou um planeta, você é um planeta, ela é um planeta, cada um de nós aqui. E cada um de nós tem a sua atmosfera própria. Essa atmosfera, ela é composta pelo somatório das ondas vibratórias que eu assimilo e aceito, porque eu posso também não aceitar, falar, não, esse pensamento comigo não é mais interessante. Já foi, hoje não. Aí eu desisto daquele pensamento. Recebo outro, esse sim, esse me faz bem. Então é um somatório de pensamentos, é um somatório de intenções, é um somatório de sentimentos, de palavras, de atitudes. Isso compõe a minha atmosfera psíquica, que alguns chamam de psicosfera, se não me engano, uma egrégora. A psicosfera do nosso planeta Terra, por exemplo, ela é muito misturada, porque somos todos os planetinhas que estamos ali agindo, pensando, falando, construindo, destruindo. Então é uma mistura, é heterogêneo, não é homogêneo. Mas nós podemos fazer com que haja uma contribuição da nossa parte para aqueles que estão trabalhando em favor da humanidade, em favor do progresso, porque é lei. Como fala uma grande amiga minha, progresso é lei. É lei. A lei do progresso. Tanto é que se estuda no Livro dos Espíritos a lei do progresso. Tem lei da igualdade, tem várias leis. Lei até da destruição. Por que é uma coisa destruída? Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos. Progresso é lei. Então não tem jeito. Eu posso cruzar o braço e falar, eu não quero progredir. Ok, você vai ficar aí. Você vai ficar paralisada. Mas vai chegar uma hora que vai dar um tédio. Porque nós somos vibrantes. Porque somos filhos de Deus. Por mais que impeçamos de caminhar evolutivamente, chega uma hora que nós começamos a nos sentir entediados. E aí nós começamos a ter ajuda do plano superior a nós, porque eles percebem que nós estamos dando ali uma brecha no campo psíquico para que eles possam nos auxiliar. Porque nada é violento, não é pela violência, você vai evoluir. Não, você se decide, você sente a vontade, aquilo começa a vibrar. Em obras de André Luiz,
para quem gosta de ler, quem não gosta é bom adotar o hábito, está repleto de experiências de irmãos de várias ordens evolutivas, principalmente aquelas mais iniciantes, que eles contam. Ou seja, André Luiz nos revela. É muito interessante. E nós, então, percebemos isso é real. Eu sei que é real, porque eu sinto isso. Eu sei exatamente o que ele quer dizer. A doutrina espírita não é algo que a gente pega, coloca dentro da gente e pronto, é aquilo e acabou. Não. A doutrina espírita, como Allan Kardec falou, ele nos deu esse aval, é para passar pelo crivo da nossa razão. Se não passar, deixa quieto. Isso aqui não consegui assimilar não, então espera. Pode ser que mais tarde, com a evolução, você... agora que eu estou entendendo. Aí sim. Mas quando passa, aí você começa a construir conhecimento e que vai ajudando a despertar sentimentos, que é o melhor. Então, o que acontece? Nós vamos ali exteriorizando tudo aquilo que nós geramos pela nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por isso. E então, a palavra, ela, por exemplo, a palavra, que é esse fio que eu aqui dei um certo conceito, que veio essa ideia. Eu tinha tido essa ideia lá em casa, quando cheguei aqui, esqueci, mas voltou. Essa palavra, ela precisa ser uma palavra que traga ao próximo, primeiro faz bem a você. A coisa primeiro faz bem a você. E que seja emitida de maneira que o outro se sinta estimulado a progredir, a melhorar. Eu vou contar uma história bem rápida que aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim. Essa pessoa foi cortar o cabelo. Um homem foi cortar o cabelo no cabeleireiro masculino, né? E ali ele sentou-se e começou a cortar o seu cabelo. E o rapaz que estava cortando o cabelo, ele falou assim... Não, aí começaram a conversar, o meu amigo e o cabeleireiro, o rapaz. Aí ele falou, e você tá bem? Tá tudo bem? Você não tá parecendo um pouco triste? Porque ele já tinha cortado o cabelo antes com a mesma pessoa. Aí ele falou assim, é verdade, eu tô um pouquinho triste sim. Eu, sinceramente, eu tô achando que eu vou desistir da vida. Eu não aguento mais sofrer. Não aguento mais viver esse sofrimento que me atinge lá no fundo da minha alma. Não quero mais voltar para casa, não tenho vontade de conversar com ninguém, muito menos com meus familiares. E ele foi revelando e cortando o cabelo. Bom cabeleireiro, por sinal, muito bom profissional. Aí esse meu amigo falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, olha a palavra aí que a gente está falando da palavra. Olha, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, meu amigo, sei lá como é que ele chamou, ou pelo nome, não sei. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, você não vai conseguir fugir da vida. Como assim? Porque você não é o corpo. Aí ele, o quê? Você não é o corpo, você está pensando em extinguir a vida no corpo. Isso você pode até conseguir, você pode até ter sucesso nisso, mas você vai ficar agarrado ao corpo. Eu vou ficar agarrado? Porque você é um ser que sobrevive à morte do corpo. Aí ele começou, em palavras, sempre ligado à espiritualidade bondosa, pedindo ajuda para que o inspirasse a conversar com aquela pessoa que já estava decidido, fantasiosamente, a fugir da vida, porque não foge, né? A gente sabe disso. Muito bem. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, um tanto encabulado, já meio sem graça. Aí ele falou assim, olha, só por hoje, ele lembrou do AA, né? Só por hoje, né? Só por hoje, não faça isso. Pense, repense. Você faz alguma oração? Eu não gosto não, porque não adianta nada. Ele falou, faça com as suas palavras. Como se você estivesse com Jesus, Deus. Aí falou dentro da possibilidade do entendimento, né? Como se estivesse sentado ao seu lado. Conversa com ele. Isso é orar. Conversa. Abre o coração.
e peça a Ele humildemente ajuda. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou, bom, e aí eu entreguei a Deus. Ele acabou o trabalho que ele precisava fazer no meu cabelo, eu paguei pelo serviço, agradeci, passei umas semanas sem ir, porque ele corta uma vez por mês o cabelo. Quando voltou, o rapaz estava lá. Aí ele pensou, ui, que bom, né? Não foi, ficou. Aí, oi, como vai? Ele já estava diferente. Aí já, nesse período, já tinha algumas coisas alterado na vida dele, que o surpreendeu de forma positiva, e ele então começou a ter a tal da esperança, que é a luz do cristão. Não a esperança de sentar e ficar aguardando. A esperança é quando a gente espera trabalhando. Eu quero passar no Enem, mas eu vou ficar sentada em casa sem fazer nada? Não, eu vou estudar para passar. Eu tenho que fazer a minha parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não foi assim que Jesus falou? Então ele começou a se movimentar dentro da condição dele, a espiritualidade ajudando, e ele então foi em frente, está lá até hoje. Já mudou a vida dele, já conheceu uma pessoa, já está tendo um relacionamento sadio no seu lar, e está caminhando. Não cometeu o ato. Imaginemos que a pessoa que é meu amigo, que estava lá cortando o cabelo, não usasse a palavra para ter uma conversa com ele. Talvez ele fosse mais um a, de forma fantasiosa, fugir, não da vida, mas da existência, que é a grande oportunidade do espírito para a evolução. Então a palavra, ela deve ser esse veículo. E a gente deve conduzir essa palavra de maneira que construa em nós, em primeiro lugar, porque quando sai da gente, aquilo já está construído em nós, e vai construir no outro também. Mas todos pensam assim? Claro que não, né? Muitos usam a palavra como uma arma para criar desilusões, ilusões naquele que já está quase perdendo aquele fio da vida. Aí vem aquela pessoa e traz mais força para aquela situação. Também matam sonhos. Eu tive não vou aqui falar o nome, mas no meu campo profissional, eu conheci uma menina e ela era pequena assim, ela tinha uns 13 anos. E ela muito irritada, nervosa, agressiva, e e sempre que ela agredia as pessoas, e ela tinha um comportamento assim, diferente de uma moça que está começando, né, a sua vida, né, que deve ser educada no lar, né? E aí um dia eu chamei e falei, vem cá. Aí ela veio, o que foi, professora? Ela se enchia, eu já falei para você, né, sou professora. Aí ela falou assim para mim, o que foi, professora? Eu falei assim, olha, minha querida, eu não estou entendendo esse seu comportamento. Você bate nas pessoas, você xinga as pessoas. O que está acontecendo com você? E ela é inteligente, muito inteligente. Eu falei, você é tão inteligente, você assimila quando quer a matéria que eu dou. O que está acontecendo com você? Aí ela começou a chorar. Eu falei só isso, não falei mais nada, eu só falei isso. Ela começou a chorar, eu falei, eu não queria te causar essa situação, né, esse desconforto, mas por que você está falando? Professora, eu não dou para nada, não. Eu falei, como assim? Porque, aí ela falou, uma pessoa muito próxima na família, falava que ela ia ser uma coisa, que eu não vou falar aqui por respeito, que jamais a gente pode usar a palavra para desestimular uma pessoa que está começando a sua vida, que está lá no início da adolescência. Falei para ela e falei assim, vem cá, e você acreditou? Não, mas sabe quem falou? Aí falou, foi a minha mãe. Eu falei, filhinha, olha só, a sua mãe, quando ela falou isso, ela estava cheia de dor no coração. Ela vai se arrepender disso que ela falou para você. Sabe o que é? Tem dores que a gente não consegue curar. E a gente, por não compreender, às vezes a gente desconta no outro. E esse outro é o mais próximo da gente. Mas é só que isso não é uma verdade. Aí ela chorava, chorava.
E a partir dali nós começamos a ter um trabalho de contato mais humano, porque antes ela quase era um animal deseducado, agressivo. Ela toda hora, posso apagar o quadro? Pode, faz esse favor para mim. E ali a gente vai conquistando. Então a palavra, ela é fundamental. Nós temos que saber usar a palavra. Porque hoje nós estamos diante de quadros muito tristes. Fake news, aquelas notícias falsas que denigre a imagem de outro. E muitas vezes esse outro, para ele reconstruir a sua imagem, para ele fazer com que ele volte a ser aquela pessoa que todos gostavam, que todos olhavam com respeito e carinho, leva muito tempo. Então a palavra, quando ela é mal conduzida, ela destrói famílias, amizades e também iniciam-se guerras por não ter a diplomacia, como por exemplo Mahatma Gandhi teve. Mahatma Gandhi foi um grande líder religioso, se é que nós podemos falar assim, eu acho que ele nem vai concordar muito, mas com licença eu vou falar. Ele foi um advogado, diplomata, que sabia conduzir o diálogo. E ele conseguiu, depois de um severo domínio do Reino Unido sobre a Índia, de 100 anos, ele conseguiu libertar a Índia, sem levantar uma arma, sem agredir ninguém com palavras. Foi através da sua educação espiritual já conquistada, porque conquista o espírito não perde, uma vez conquistado aquilo você leva por todo sempre. Então ele, dentro da sua condição evolutiva conquistada, ele foi ali educando os seus compatriotas, pessoas simples do povo, boas de coração, humildes, e ele foi coordenando e sendo aquele que iria ter o diálogo diplomático, que é muito difícil, a maioria não atende a diplomacia, né? A maioria agride, não concorda, você não concorda comigo, aí a gente briga com o outro. Ser um diplomata na alma é algo muito difícil, mas deve ser buscado conquistar. E o que acontece quando a gente não sabe usar as palavras? Os espíritos atormentados, porque como nós já fomos atormentados, hoje estamos no processo de tratamento, ainda não estamos curados, porque curado é quando a gente se livra da doença. A gente está no processo de cura, é outra coisa, né? Estamos buscando, nos tornando, com muito empenho, com muita decisão, conquistar aquela condição. Os espíritos atormentados, que ainda nem querem saber de cura, eles se aproveitam. Claro que eles vão se aproveitar. Se nós estamos aqui, não sabendo usar a palavra de maneira branda e pacífica, como Jesus aqui nos ensinou, falamos mal do outro, vamos supor, não estou falando que nós façamos isso, é um exemplo. Nós, em termos de humanidade, falamos mal do outro, criamos maledicências, ou seja, dizemos mal da vida do outro, da ação do outro, e a gente até acha que sabe até o que o outro pensa. Nossa! Nós fazemos tanta coisa com a palavra, que aí quem é que vai se aproximar de nós? Qual o espírito que está ali atormentado também, cheio de raiva, com também viciações comportamentais? Ele vai colar na gente, ele vai falar, opa, encontrei uma parceira ou um parceiro. Isso é obsessão. A tal da obsessão, que todo mundo quer saber, todo mundo, meu Deus, o que é isso? É quando há uma sintonia. Muitas das vezes essa obsessão ela é oportunista. Ou seja, às vezes a pessoa não tem nada contra a gente, mas ele está andando com a gente. Por quê? Porque ele encontrou uma sintonia com o nosso comportamento. E a gente, bobo, ainda não entendeu, não tomou a devida decisão, abraça o outro e fala, vamos embora, vamos andar junto que eu penso igual a você.
e aquilo, aí até o dia que ele cansa de você e vai usar outro. Está doente, está atormentado, precisa de prece, precisa de brandura. Às vezes, por invigilância, nós atraímos. A gente não está imune, não. Não estamos imunes. Não, agora eu sou espírita, eu vou caminheiros, eu recebo passe, agora nada acontece comigo. Nada disso. Nós estamos buscando, trabalhando a nossa intimidade para sermos um pontinho de luz onde Deus nos colocar. Ali eu tenho uma responsabilidade, seja na família, no campo profissional, onde Deus me colocar, numa viagem, onde Deus me colocar, eu tenho que ser aquela pessoa que eu quero ser, eu estou buscando ser. Eu só vou ser se eu buscar ser. Aí o espírito que, naquele momento de invigilância, da minha falta de oração, porque a oração é quando a gente entra em conexão, né? A Madre Teresa de Calcutá é um grande espírito, ela falou que o trabalho no bem em silêncio é a oração. Ela afirma isso. Quando nós estamos trabalhando em favor de alguém, de uma pessoa doente, de uma pessoa que está precisando ser ouvida, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, de um animal, seja lá o que for, no bem que nós estejamos contribuindo, em silêncio, sem querer que os outros batam palma para a gente, sem querer que o outro, será que alguém está me olhando para ver como eu sou boa? Esse tipo de coisa é infantil. Nós precisamos começar a educar também essa bobagem que ainda trazemos do nosso passado. No início, normal que aconteça, depois a gente começa a falar, que bobagem, se eu estou fazendo isso para minha consciência e que devo estar buscando limpar a minha consciência diante da consciência cósmica, que é o próprio Deus, é o meu Pai, é o nosso Pai, para que o outro tem que ficar batendo palma para mim, gente? Não há necessidade. Aí você começa também a sair da ilusão que não precisamos disso. Nós precisamos estar de bem conosco mesmos. Então, o que acontece? Quando lá no passado fui invigilante, o parceiro da minha invigilância colou em mim, ou os parceiros, às vezes é mais de um, às vezes é uma legião, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou me desesperar? Meu Deus, não adianta correr, não adianta correr. Eu tenho que orar e tenho que modificar as minhas atitudes, a começar pela atitude mental. Pela palavra, pela atitude materializada. Aí você dá a opção, você que eu digo qualquer um de nós, dá a opção, aquele que está nos seguindo, ao ficar conosco, que começa até a achar interessante aquilo, e às vezes Deus é tão misericordioso que Ele faz a gente ajudar alguém que é um coração, um ente querido desse que está nos seguindo. Aí ele fica, vai ajudar o meu irmão que deixou na terra, meu filho? Nossa, como é que eu vou fazer mal a essa pessoa se ela está ajudando o meu filho? Aí começa até a mudar o seu estado, porque às vezes Deus faz isso com a gente. Deus é muito sábio. Por isso que fala fora da caridade não há salvação. Sabe aquela frase que Kardec colocou como lema? Allan Kardec, o nosso codificador, como lema da doutrina. Ele não botou fora do espiritismo. Ele botou fora da caridade. Então não importa o rótulo religioso. É assim que a gente vai se salvar de quem? Do outro? Não, da gente mesmo. Daquilo que a gente traz, aquela bagagem pesada, que faz a gente andar evolutivamente muito devagar e às vezes até estacionar. A gente começa a se salvar dessa mochilona cheia de dificuldades que nós criamos. Muitas das vezes, os nossos olhos são cheios de maldade. Às vezes vê uma cena, a pessoa que está ali vivenciando aquilo, nem está vivendo aquilo que na sua cabeça, na cabeça daquele que está olhando, está acontecendo. Aí cria-se aí um raciocínio negativo, conduzindo palavras que vai trazer dificuldades para aquela pessoa,
Então, os nossos olhos também têm que ser brandos e pacíficos. Até porque, se aquela pessoa não está agindo corretamente, nós devemos pensar assim: se eu não puder ajudar efetivamente, eu posso ajudar através de uma prece. Os espíritos trabalham, e olha, e muito, viu? Enquanto aqui estamos prestando atenção no diálogo, na conversa, na palestra, eles estão agindo, trabalhando. Às vezes alguém está com um problema ali, eles já estão entendendo qual é a dificuldade. Às vezes é um familiar ligado, eles estão ajudando. Eles não param de trabalhar. Espírito não para. Espírito bom trabalha para Jesus, não para de trabalhar. Então nós temos que ir educando e não adoecer nós mesmos. Temos que fazer com que haja saúde nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, selecionar o que ouve no, sem H, ouve de ouvir mesmo. Selecionemos isso. Não devemos dar ouvidos a tudo. As notícias, aquelas notícias que só Deus sabe, né? O que é aquilo, meu Deus? Aí, às vezes, a gente começa a se alimentar e aquilo vai trazendo um fluido pernicioso. E a gente acaba sendo aquele que propaga aquilo. Aí a coisa vai se entranhando na intimidade do nosso ser, que transmite para as nossas células. Aí começamos a ter dores, a ter dificuldades no campo orgânico, mas a coisa já começou no perispírito, quando não fomos vigilantes. Tem coisas que a gente traz de outras reencarnações por invigilância, mas tem outras que a gente constrói aqui mesmo, ou melhor, a gente destrói aqui mesmo, nessa mesma encarnação. Por isso que tem uma parte do Evangelho que fala assim: quando você estiver passando por alguma aflição, faça uma retrospectiva e perceba se não tiver a causa da sua dor, né? Daquilo que está te causando sofrimento. Nessa reencarnação, está em outra. Porque nós somos multimilenários, então está em outra. É lógico isso. É real. Então, muitas vezes, por invigilância, nós vamos travando com a gente mesmo dificuldades que nós, muitas das vezes, impedimos que a gente construa um mundo melhor dentro da minha atmosfera psíquica e acabamos quedando, acabamos caindo. Chico Xavier falou para uma senhora lá da Comunhão Espírita de Brasília, a senhora Maíse Braga, que quando a pessoa emite uma palavra infeliz para o outro, ela é muito interessante, eu particularmente gosto dela, porque ela é simples, ela fala, sabe aquela pessoa sem pompas, mas ela é muito educada. Inclusive ela falou uma coisa que me trouxe assim, um raciocínio muito bonito, eu vou falar e vou voltar, tá? Ela falou que doutrina espírita não deve admitir palavras chulas. Isso para mim foi muito importante, né? Porque às vezes a gente lê umas coisas e a gente fala: nossa, isso é tão chulo. Aí ela falou: não devemos admitir palavras chulas em doutrina espírita. Claro, se eu não devo, né? Poder posso, mas não devo adotar para mim mesmo, como é que eu vou adotar para falar da doutrina? Tem alguma coisa errada comigo, certamente, não com a doutrina, né? Então ela falou que quando Chico Xavier ensinou para ela, que quando a pessoa fala uma palavra infeliz a outra, uma crítica ofensiva, agressiva, ele fala que quem tem clarividência vê como se a pessoa tivesse enviando para aquela outra pessoa uma bola de luz escura. Assim mesmo, a bola vai e aquilo, o outro penetra no outro, porque muitas das vezes o outro está chateado, também está brigando, está na sintonia, porque se não tiver, a coisa não penetra não. Mas a maioria de nós, a gente cai o padrão, aí recebe. Aí o que acontece? Causa aquelas sensações, dores morais.
Muitas das vezes nós temos um desconforto íntimo sem explicar. Às vezes o médico fala, mas o que está acontecendo? Eu não sei, doutor, é uma coisa. Faz exame daqui, exame dali, e o resultado não traz o que fisicamente está acontecendo. Na verdade, é espiritualmente, que pode passar para o físico vai acabar assimilando aquilo. Então, é muito importante que nós comecemos a ponderar, ter ponderação nesta seara, que é uma seara também, nesta seara da emissão da voz, porque os reflexos que ela leva podem ser destrutivos ou construtivos, em nós e nos outros. Então, nós temos que estar muito atentos. Deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso fechar, porque o tempo está voando. Tem um espírito que está em nosso lar, no livro de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. O nome dele é Ricardo. O Ricardo, ele já estava bem consciente, bem educado, mas ele usou nas suas pregressas existências a voz de forma a trazer muitas dificuldades ao próximo. Ele equivocadamente, de forma infeliz, ele trouxe muitas dificuldades. Só que ele, no plano espiritual, ele foi aprendendo, foi entendendo, e chegou o momento dele retornar à carne. Ia ganhar um corpinho lá, né, de Deus, novinho, para ele construir a sua história, escrever uma nova história. É só que, inclusive, ele criou muitas maledicências que foram irreversíveis na vida daquelas pessoas, que não conseguiu resolver durante aquele período. Então, aquilo para ele era uma coisa que ele tinha que resolver, porque ele dava muito mal com as suas próprias criações mal pensadas. Então, ele participou do todo o projeto de vida que ele teria na próxima encarnação, inclusive da engenharia do próprio corpo físico que ele iria receber. E ele então falou, eu não quero errar, eu preciso passar por essa expiação, mas também provar a mim mesmo que eu tenho condição de não cair mais no mesmo erro. E ele então, conversando com os superiores, ele falou assim, eu preciso voltar sem a voz, sem ter a facilidade da comunicação através da voz, a mudez. Então, vejamos a consciência desse espírito, muito consciente. Isso ele falou da voz, mas isso se estende a outras questões também. Então, nós vamos aqui terminar a nossa fala, lembrando que todos nós somos educados por Jesus. E Jesus, na sua bondade por cada um de nós, porque Ele nos conhece profundamente, Ele enviou vários emissários. Inclusive, eu estava conversando aqui com os nossos irmãos sobre isso, nós estávamos levantando essa questão, que em vários países de eras bem distantes foram enviados emissários para ajudar o povo daquele país, daquela região. E a cultura chinesa, que é muito antiga aqui na Terra, ela leciona algo muito interessante. Ela fala que tem 3 coisas que não voltam. Não tem como a gente segurar e falar, ai, ninguém viu, ainda bem. Não existe. 3 coisas. A primeira é a palavra dita. Falou, difícil a gente consertar. Daí a importância de nós pensarmos antes. A oportunidade perdida é a segunda coisa. Oportunidade também é outra coisa muito importante. A gente precisa segurar, rogar a Deus para que nós tenhamos as melhores decisões. E a flecha lançada. Só para fechar o nosso assunto, que não deu para falar tudo, o cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele comprovou a nível laboratorial, ele não é espírita, que a água, a molécula da água, que é o elemento mais simples que tem aqui em nosso planeta,
ela se modifica para ser linda, bela ou desforme, quando exposta a palavras de gratidão, de respeito, ao nome de grandes homens de bem, inclusive de Jesus, ações, músicas sadias, inclusive ele botou a música de Mozart, eu não lembro agora, acho que a 15ª Sinfonia, se não me engano, aquela que todo mundo conhece, e elas então reagiram mostrando-se belíssimas, com as pontas como estrelas lindas, clarinhas. Porém, quando expostas a sons, a canções difíceis, a barulhos, a palavras que desarmonizam o ambiente, de ingratidão, de desrespeito, ela também muda a sua forma, comprovada em laboratório. É só vocês botaram lá no Google, tá? Experiências do Dr. Masaru Emoto, que vocês verão. Então, ele salienta para todos nós que a água, ela por ser muito simples, ela tem essa condição de modificar, de virar um medicamento para nós. Daí a água fluidificada, que recebe os fluidos dos bons amigos espirituais, porque elas emitem prece, luzes de paz. Essas luzes, quando a gente fala, é fluido, que quem vê percebe pontos que são coloridos, harmoniosos. Então, devemos fazer em casa também o culto do Evangelho no lar, com a água. É muito importante. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe a nossa caminhada.